A nossa igreja, ela foi organizada dia 28/6/1975, pela primeira Igreja Batista de Niterói. Na época era o pastor Fanini. E nós tivemos como primeiro pastor Diné René Lota. Ele era seminarista da congregação e logo após a igreja ser organizada, ele foi ordenado ao ministério, com 21 anos de idade. Eu sou o pastor que, pela primeira vez, tive o prazer de cuidar desse rebanho de Deus aqui na Igreja Batista do Barreto. E era assim que era o nome da igreja. Na verdade, o começo foi no final de 1974. Era líder da Congregação Batista do Barreto, o seminarista Carlos de Deus Serrano. Me procurou e disse: "Ô Dinê, você já tem igreja? Olha, eu sou líder da Congregação Batista do Barreto e nós estamos procurando uma pessoa para assumir a liderança, porque eu vou assumir o pastorado de uma igreja em Rondônia. Eu queria que você fosse lá para eu te apresentar, porque a nossa liderança gostaria de conhecer um seminarista." Preguei de manhã e de noite, cantei com Leila, e a liderança da congregação então se reuniu com a gente e disse: "Nós queremos que você venha para cá para ser o nosso líder. Só que a gente tem que conversar com o pastor Fanini." Então, naquela mesma ocasião, ficou combinado um encontro da liderança da congregação com o pastor Fanini na primeira Igreja Batista de Niterói. Encontrei-me com a liderança lá e, naquela altura, então, o pastor Fanini disse: "Olha, tem algumas coisas que você precisa saber. Nós queremos organizar a igreja em junho e você está disposto a trabalhar?" E eu falei assim: "Bom, pastor, depende da liderança. Se eles toparem, eu topo." E a liderança, na hora, então, topou e eu disse: "Pode contar comigo." Eu estou aqui desde 1975. Quando eu cheguei, ainda era congregação, com o pastor Diné René Lota, pastor muito animado, jovem e, assim, bem receptivo. A igreja era bem animada, tinham poucas pessoas, né? Mas éramos bem unidos. No começo de janeiro de 75, nós começamos a cooperar com a Congregação Batista do Barreto. A história começou assim, foi um namoro muito rápido e um casamento ainda mais rápido. E foi assim um processo de muito trabalho, porque a congregação tinha acabado de receber uma propriedade adquirida pela primeira igreja. Era uma casa e precisava derrubar paredes e criar paredes e construir janelas e portas. O dia da organização da igreja chegou e foi uma alegria muito grande, porque o povo estava bem preparado, o concílio se reuniu e fez as perguntas devidas e a congregação respondeu com muita segurança e a organização aconteceu. O pastor Fanini foi então eleito o primeiro pastor interino da igreja. Isso aconteceu num sábado e no domingo houve a primeira assembleia da igreja. E o único assunto da assembleia foi pedido de consagração do seminarista ao ministério pastoral. A igreja era uma igreja recém-formada, então eu pude contar com a ajuda de dois líderes extraordinários, o irmão Adílio
e o irmão José Júlio. Eles eram diáconos que tinham experiência cristã mais que o dobro da minha idade. E além desses 2 diáconos, nós tivemos 2 líderes que eram bem jovens ainda, mas mais maduros do que eu, que era o irmão Marcos, e casado com a irmã Jacimar, e o irmão Luiz Antônio, casado com a irmã Lucília. Luiz Antônio era o nosso pianista, o Marcos foi o primeiro vice-presidente da igreja. Foi um trabalho extraordinário, graças a Deus. A nossa igreja começou a trabalhar muito, logo após ela ser organizada. O pastor Diné era um pastor jovem, muito dinâmico, e fazia muito evangelismo. E a intenção era a igreja crescer, mas através da evangelização. As pessoas iam se convertendo e nós não tínhamos batistério, porque não deu tempo da gente construir o nosso batistério. Os primeiros batismos foram realizados no templo da Igreja Batista de Laranjal. Essa igreja que nasceu com muita luta, com muita dificuldade, até mesmo para legalizar a propriedade inicial da igreja, ali na Rua Craveiro Lopes, a antiga Rua Galvão. Foi muito difícil conseguir a legalização daquela propriedade. Hoje, a igreja ter a propriedade que tem é um dos milagres. A nossa igreja ela era muito pequena, o templo em si. Nós tínhamos o salão de cultos, tínhamos nos fundos uma cantina pequena e uma área atrás que não era nossa, era emprestada. O irmão que tem sido lá da nossa igreja que emprestou aquela área para nós. Então nós não tínhamos espaço. As crianças se reuniam numa árvore em frente ao templo e era ali que elas se reuniam para fazer o trabalho delas. Mas era uma bênção, né? Era tudo muito bom. Foi um trabalho assim que começou dessa forma, com muito esforço, com muito empenho, mas com muita luta, muita luta. A existência da Igreja Batista do Barreto é um milagre de Deus. Deus operou maravilhas na história dessa igreja. O seu maior patrimônio são os membros da igreja. Vocês são um milagre. Eu quero me dirigir a vocês como patrimônio de Deus. Dizer para vocês o seguinte, aquilo que Deus disse para Josué: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Mas assim como vocês já têm conseguido vitórias extraordinárias, confiem, porque vocês são de Deus. E Deus comissionou vocês. Não tenham medo. Vão e anunciem, porque a promessa do Senhor nunca falha. O Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Tivemos então o pastor Eduardo Azevedo de Carvalho. Ele e a família, irmã Cosete e os 2 filhos, Eduardinho e Marília. Quando o pastor Eduardo veio para cá, que foi quem me sucedeu, eu fiquei muito feliz. O pastor Eduardo era um pastor experiente, um pastor extraordinário, tinha uma família maravilhosa e ele fez um trabalho magnífico. Todas as vezes que eu encontrava com o pastor Eduardo ou encontrava com as ovelhas, eu ficava muito feliz porque eles disseram: pastor, nem deu tempo da gente ficar triste do senhor sair, porque o pastor Eduardo chegou. Então eu fiquei muito feliz. Deus proveu. Nós participamos de uma sucessão pastoral. Nós fomos eleitos e convidados para assumir o ministério da Igreja Batista do Barreto. Nós éramos funcionários da Convenção Batista Fluminense e continuamos trabalhando na Convenção Batista Fluminense durante 38 anos. E nesses 11, quase 12 anos que pastoreamos a Igreja do Barreto, era um ministério paralelo ao nosso trabalho também na Convenção Batista Fluminense. Ele era muito dinâmico,
a igreja gostava muito dele. Com 5 anos de ministério, ele quis sair, porque ele achava que o pastor não devia ficar muito tempo na igreja. Então, com 5 anos ele quis sair, mas a igreja não deixou. Ele continuou. Mas ficou durante 12 anos conosco. E é um pastor que até hoje todos gostam muito dele. O pastor Eduardo, que era uma pessoa que depois dos cultos ele sempre dava balinha para as crianças. É uma cena que é muito emblemática para mim. Chegou o pastor Eduardo com a esposa dele. Era um casal assim, bem ativo, os filhos ainda eram crianças ainda, jovenzinhos, bem jovenzinhos. Gostava muito do culto, porque o pastor Eduardo e a irmã Cosete tocava piano, era aquela pessoa que conversava muito com a gente, sabe? Visitava, então estava sempre nos fortalecendo, né? Ajudando a igreja em todas as atividades. Eu trabalhei com ela na classe de juniores, éramos professores da classe de juniores, aprendi muito com ela também. O pastor Dinê fez, apesar do curto tempo, fez um excelente ministério. E nós encontramos uma igreja bem estruturada, com uma boa liderança, o que nos ajudou bastante no nosso ministério. Então, um dos primeiros desafios era organizar a igreja em termos assim administrativos, fazer uma relação, nomes, data de nascimento, data de casamento, e outro desafio era a construção de um batistério, que não tínhamos. Então nós tínhamos 75 membros quando nós iniciamos o nosso ministério, e em 88, quando saímos da igreja, a igreja estava com 212 membros. E nós assumimos um compromisso de visitar todos os membros da igreja. No aniversário de cada um. Nós tínhamos situações em que nós saímos de casa às 6 horas da manhã para visitar uma senhorinha já bem idosa que esperava a gente para cortar o bolo. Enquanto nós não chegássemos, ela não batia o bolo. A igreja é uma igreja muito amorosa, muito acolhedora. Era uma família. A experiência que eu tive com ele, logo no início do ministério dele, foi para mim difícil. Ele tomou posse no sábado, domingo ele foi almoçar na minha casa. E eu estava com a minha mãe lá em casa, que sofria do coração, ela era muito cardíaca. E durante o almoço, já terminando o almoço, ela passou mal, ela infartou. E eu digo sempre que ele foi o anjo que Deus mandou naquela hora, que nos acudiu, nos levou, botou no carro, levou para o hospital, e lá no hospital ela faleceu de uma vez, ela não pôde mais reagir. Então essa foi a experiência que eu tive mais marcante no ministério dele, porque foi no dia seguinte da posse dele, né, que isso aconteceu. Quem chegou aqui foi minha mãe, com meu irmão. Meu irmão, ele tinha um problema cardíaco de nascença. E meu irmão operou o coração com 2 meses de idade. E minha mãe, os médicos falaram que meu irmão só teria 8 anos de vida. E depois da cirurgia, minha mãe veio para a igreja para buscar um renovo para a vida dela, uma salvação. E foi assim que eu cheguei aqui. A igreja era tipo uma família. Quando eu cheguei na igreja, a sede era lá na Craveiro Lopes, e era uma igreja muito pequena, muito unida, e como eu disse anteriormente, uma família mesmo, sabe? A gente tinha um anexo que a gente tinha as nossas salas de escola dominical do lado da igreja, e foi um momento de muita importância para mim. Quando eu cheguei na igreja, né, ali nessa década de 80, a igreja ainda era a antiga igreja, né, que a gente costumava chamar carinhosamente de Barretim, e era bem pequenininha, né, um espaço bem pequeno, que hoje é a igreja Maranata, e era um tempo muito legal, muito gostoso, de você ter pouquinha gente ali, todo mundo se conhecia, talvez umas 80 pessoas, né? A estrutura era bem pequena, um templo bem pequenininho,
E eu lembro que nos fundos tinha uma área coberta, né, com telhado, onde funcionavam algumas salas de escola bíblica. E por a igreja ter um espaço pequeno, a gente alugava uma casa do lado para que funcionasse nessa casa as salas de escola bíblica. Então eu lembro ali de participar das EBDs, enfim, nessa casa do lado. Então era um tempo diferente, totalmente diferente do que a gente vive hoje, mas foi um tempo muito especial. O templo antigo, quando nós assumimos, era na Craveiro Lopes 403. Era uma casa que foi adaptada para que ampliasse mais o espaço. Eu até comentei com o pastor Samuel, dizendo a ele assim, o segundo templo será maior e mais majestoso do que o primeiro templo, né? Se referindo aqui à construção deste templo, deste santuário, que foi algo extraordinário. Hoje nós vivemos num tempo diferente. Com a pandemia, ela causou realmente esse impacto. Muita gente também deixou de retornar à igreja porque assistia online e achou mais gostoso. Está assistindo o culto, tem fome, levanta, vai à cozinha, toma um cafezinho, volta e continua assistindo o culto. Né? Infelizmente, houve uma quebra na continuidade dessa permanência, dessa participação do culto. A mocidade daquele tempo era diferente da mocidade de hoje. É claro que nós tínhamos a maldade, o pecado que está em nós. Nós não podemos esquecer que o pecado está em nós, nós convivemos com ele no dia a dia. Mas não tínhamos tanta liberdade e tanta imoralidade como temos hoje. E o desafio para a igreja é preservar esses princípios bíblicos diante desse avanço da tecnologia que faz com que os jovens, muitas vezes, e até adultos, estejam mais ligados a programas de internet do que propriamente os cultos na igreja. A imoralidade, como disse o Billy Graham naquele livro O Mundo em Chamas, a imoralidade daquele tempo é a moralidade de hoje. Despertar na juventude um sentimento e uma consciência de que são pessoas transformadas, regeneradas pelo sangue de Jesus Cristo, são novas criaturas. As coisas velhas já passaram, não é? Tudo se faz novo. E essa juventude tem que estar atenta e preocupada em fazer com que o seu corpo não se corrompa com as mensagens que nós temos nessa sociedade moderna e pós-moderna como nós vivemos hoje. Gostaria também de falar que o meu ministério sempre foi com crianças e adolescentes. Então eu dei a minha vida toda nessa área, com crianças e adolescentes. Eu gostaria de deixar o texto que está lá no livro de Romanos, no capítulo 12, nos 2 primeiros versos de Romanos, que diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando isso acontece, a igreja persevera e a igreja vence todos os obstáculos e as circunstâncias adversas que possam surgir, porque sabemos que nós temos um grande inimigo da igreja e ele está sempre cirandando em volta de cada um de nós para trazer discórdia, disseminar injúrias e fazer com que a igreja possa ser atingida. Então, que permaneçam firmes nesses princípios bíblicos, porque ela será sempre uma igreja vitoriosa e jamais as portas do inferno vão prevalecer. Os tempos vão passar, os anos vão passar, os séculos talvez, não sabemos quando, nem Jesus sabia, só o Pai sabia quando seria o grande dia, o dia D, o dia do juízo. Mas de uma coisa nós sabemos, que a igreja vai
permanecer. Que Deus nos abençoe. Amém. Depois do pastor Eduardo, nós tivemos o pastor Genildo. Aí já foi um novo ministério, porque cada pastor que chega é diferente, né? A igreja reage de uma maneira diferente. O pastor Eduardo era muito dinâmico, muito ativo. O Genildo já tinha outra maneira de pastorear. Mas foi um bom pastor. A igreja também trabalhou bem com ele. A Igreja Batista do Barreto, naquele período que eu pastoreei, uma igreja com uma estrutura organizacional assim, padrão. Tínhamos as organizações como Sociedade Feminina Missionária, Sociedade Masculina Missionária. Tínhamos o trabalho com os adolescentes, com as crianças, com os jovens. Nós trouxemos, eu e a Ana, minha esposa, nós trouxemos o grupo de casais, que não havia, passamos a ter um trabalho com casais naquele período. Quando viemos para a Igreja Batista do Barreto, nós tínhamos um ano de casados. Casamos em 87, viemos para cá em 88. Em 89 nasceu o Pedro. Então, a Igreja Batista no Barreto, ela tem uma relevância muito grande assim, na nossa história pessoal como família. A Ana sempre atuou junto comigo na parte de música na igreja, ela sempre foi ligada em dois ministérios, principalmente o Ministério da Música e o Ministério também com as crianças. Quanto pastor, né, pensando aí na minha contribuição, na minha visão de igreja na época, eu sempre foquei muito na questão do acolhimento. Eu sempre entendi que a igreja precisa acolher as pessoas, que esse é um ponto forte em uma igreja. As pessoas precisam se sentir amadas, se sentir acolhidas, se sentirem cuidadas. Em função disso, o meu ministério pastoral sempre foi muito focado na questão da visitação, do aconselhamento, do estar com as pessoas nos momentos mais difíceis. As memórias de um pastor que está começando o ministério pastoral normalmente são muito relevantes. Eu estava ainda construindo a minha identidade como pastor. Tinha poucos anos, não foi o meu primeiro ministério, mas eu ainda estava numa fase de construção da minha identidade como pastor. Enfrentamos os desafios de uma igreja que, como qualquer outra igreja, tem os seus desafios relacionais, a questão também de acompanhar a igreja num momento difícil que as igrejas passam. As transições, né? Por exemplo, nós estávamos na igreja quando os jovens começaram a usar a bateria na igreja. E isso foi uma coisa, foi algo que marcou muito, porque nós queríamos abrimos espaço para os jovens usarem instrumentos diferentes, terem uma expressão de louvor mais compatível com o interesse deles, mas ao mesmo tempo nós convivíamos com uma geração anterior, isso é normal na vida das igrejas, que é essa geração anterior representada por alguns líderes, diáconos e tal, naturalmente tinha uma visão contrária. Então nós acompanhamos a igreja nesse processo de transição e aí realmente a vivência do ministério pastoral naquele período foi extremamente importante de lidar também com desafios como esse. Nós vivemos a experiência de uma igreja que convivia com muitas diferenças, assim, se a gente pensar nessa questão mesmo do perfil dos membros da igreja. Então nós tínhamos grupos que queriam experimentar o novo, lidamos com algumas situações assim de um grupo que estava trazendo vivências, experiências de movimentos que propunham um estilo de vida cristã diferente, maneira de orar, maneira de lidar com a questão até da doutrina do Espírito Santo, as manifestações do Espírito no contexto da
do culto. Então nós convivemos com pessoas que queriam trazer e levar a igreja a viver essas experiências novas e, ao mesmo tempo, nós convivíamos com pessoas que vinham de uma outra geração de crentes e que também tinham uma visão completamente diferente, que a ideia seria preservar uma forma de adoração, de culto dentro dos padrões tradicionais. Lidamos com o diferente. Como pastor, eu realmente vejo que a Igreja de Cristo deve avançar na direção de ser uma igreja que busque o relacionamento com as pessoas e que busque ter uma atitude sempre de acolhimento. E é claro que quando falamos isso, nós falamos em a igreja avançar para fora das suas paredes, até porque viver essa experiência relacional dentro da igreja é mais fácil, mas fora da igreja essa é também a proposta. A gente vive tempos em que, como sempre, o ser humano é carente de acolhimento, é carente de atenção, é carente de relacionamento. E é nessa direção, quando a igreja se relaciona, quando a igreja busca as pessoas onde ela está, porque nós temos os nossos encontros marcados aqui, mas nós como igreja, nós estamos vivendo o nosso dia a dia, no trabalho, na família, na universidade, no colégio, nos espaços onde de fato a nossa vida acontece. E é ali que a gente deve, como corpo de Cristo, buscar alcançar as pessoas, procurando ser pessoas relacionais, pessoas que cuidam de pessoas, pessoas que valorizam pessoas, pessoas que deem tempo para pessoas, pessoas que conseguem desenvolver empatia. Uma igreja empática será uma igreja simpática. Eu vou resumir a minha visão da igreja, primeira igreja batista no Barreto, com essa frase. A igreja, ou essa igreja, ela é resiliente. Resiliência seria a palavra. E eu vou associar a ideia de resiliência à figura da palmeira. Eu vejo que essa é uma igreja que, como a palmeira, ela tem um grande potencial, e tem demonstrado isso, de resistir às tempestades. Sabemos que essa igreja tem uma história de lidar com tempestades. E hoje ela está aqui, cheia de sonhos, cheia de projetos, porque é uma igreja resiliente, resistente como a palmeira na tempestade. Depois dele, nós tivemos o pastor Esdras. Nessa época, a nossa igreja estava crescendo e não tinha espaço. Então, um irmão Silas, ele resolveu procurar um lugar para a igreja. E foi esse lugar aqui que ele achou. Era um lugar que tinha sido antes uma fábrica de móveis. O terreno estava aí abandonado, muito mato, muita coisa. Nós entramos em contato com a família, donos do terreno, e fizemos um negócio. Com 350 mil, foi um desafio para a nossa igreja, para o tamanho da igreja que era. Mas, graças a Deus, o pastor Esdras, ele foi um pastor muito dinâmico. Ele nunca deixou a igreja desanimar quanto aos pagamentos, quanto às coisas que tinham que ser feitas, porque a igreja trabalhou muito para que esse terreno fosse pago. Houve muita pizza que foi feita aqui. As irmãs vinham para a igreja durante a semana e a gente fazia muita pizza. Fazíamos empadinhas, vendia empadinha na porta da igreja, no portão. A irmã Martinha, que já está na glória, era quem fazia as empadinhas. Tínhamos o lava-jato com os meninos, na época Beto, irmão do Beto, e outros rapazes que eu não lembro mais, todos eles. Faziam lava-jato, houve estacionamento também, teve uma época que nós tivemos estacionamento, tudo para angariar recursos para pagar o terreno, né? E outra coisa, nós pedimos ajudas a outras igrejas também, igrejas que a gente nem conhecia, mas era batista, então a gente contava a história e pedia ajuda. Então foi assim que nós conseguimos pagar esse terreno com muita dificuldade, muita luta. Na véspera do pagamento, o dinheiro ainda não estava completo.
e a igreja tinha que fazer mais uma oferta. E assim nós chegamos a pagar todo o terreno, graças a Deus. Logo após nós termos pago todo o terreno, surgiu o movimento G12. O movimento chamado G12 começou na Colômbia, com um pastor chamado César Castellano, um movimento de discipulado, de evangelismo, em pequenos grupos, células, muito bem intencionado, pensando em crescimento de igreja, pensando em evangelização. Mas quando esse movimento veio para o Brasil, foi liderado a partir de Manaus, o pastor da Igreja Batista Memorial de Manaus, naquela época, René Terranova, e ele se tornou depois líder nacional deste movimento. Só que esse movimento foi aos poucos se desvirtuando das Escrituras e se tornando sectário, herético, envolvendo especialmente questões como maldição hereditária, quebra de maldição, regressão e expulsão de demônios. Por exemplo, vários casos de mulheres que eles diziam assim, os demônios estão no seu cabelo, aí a mulher tinha que raspar o cabelo para poder tirar o demônio, e outras coisas mais de um desvirtuamento teológico estranho à palavra de Deus, e isso gerou no Brasil inteiro muita divisão, muita tristeza e um prejuízo muito grande para a causa do Evangelho, rachando, muito racha, muito cisma, irmãos contra irmãos, filhos contra pais, pais contra filhos. No Brasil inteiro, em convenções estaduais e igrejas, o G12 foi um problema muito sério que o Brasil precisou administrar ali na virada do milênio, final dos anos 90, início dos anos 2000. Era uma doutrina completamente diferente da nossa, não era a doutrina batista. Então, alguns irmãos aceitaram, alguns concordaram com ele, mas a grande maioria não concordou. Então, saíram vários irmãos, grupos com 10 irmãos, 20 irmãos, e deixaram a igreja, e houve então aquela divisão. Léo falava muito sobre a história da igreja, como que eles eram felizes aqui. Eu vivia indiretamente isso. E ele contava como que a igreja era na época, e com muita felicidade mesmo, de tudo que eles viviam aqui. E aí, quando a gente se conheceu, a igreja estava, já tinha acontecido um litígio, digamos assim, da igreja, e muitos irmãos já não estavam aqui, ou estavam fora da igreja, ou eles, cada um numa outra igreja. Léo estava em outra igreja, e a gente passava sempre aqui na frente, e tinha meia dúzia de pessoas ali, no tempo antigo, Tava para ver lá de fora, muito pouquinha gente. E ele sempre falava, seria tão bom se a igreja pudesse voltar, e a gente pudesse viver tudo aquilo novamente. E aí, um dia eu falei, Léo, esquece. Acabou, o que vocês viveram ficou lá atrás. É a vida que segue, assim, a igreja agora é outra, são outras pessoas, cada um já seguiu o seu rumo, cada um está na sua igreja. E, assim, eu via com os meus olhos humanos, sabe? Mas ele continuava acreditando. Eu, sinceramente, não é que eu não tivesse fé em Deus, mas, assim, os olhos humanos não tinha mais como, acabou. Visitamos outros irmãos que tinham saído também da igreja, e nesse meio tempo a ABN, que é a Associação Batista Niteroense, nos orientou a procurar um lugar, alugar uma casa. Nós nos reunimos como igreja, aquele grupo que estava conosco, eram 14 pessoas. Nós reunimos como igreja, foi quando nós alugamos a Casa Amarela, no Dr. Márcio 235. E ali nós nos reunimos como igreja, aquele grupo, pequeno grupo. Tivemos como pastor interino o pastor Jorge Alexandre, nosso pastor interino, e ele trabalhou muito com a gente, ele levou a igreja a orar, mas que houvesse um retorno, Nosso pedido era de retornar, a Deus era de retornar. E aí, de repente, a dona Célia, seu Júlio, dona Ermelinda, acho que tinha mais alguns irmãos, começaram a se reunir na Casa Amarela, na tentativa de reestruturar novamente a igreja, E aí um belo dia Léo me liga e ele fala, você não vai acreditar no que aconteceu. Nós recebemos uma ligação do pastor, desejoso devolver a igreja para nós. Eu estava no consultório médico
quando o pastor Alexandre me ligou e perguntou: a irmã está sentada? Eu digo: estou, pastor, estou sentado. O que houve? Aí eu tenho uma notícia para dar. O pastor quer devolver as chaves da igreja. Ele quer marcar um dia para a gente entregar a chave de volta. E assim foi feito. Nós recebemos a chave de volta pela misericórdia de Deus. Aí eu falei: o quê? E ele nervoso. Aí ele falou: a igreja foi devolvida, o pastor entregou a chave do seu Júlio. Eu falei: como assim? Não, isso é impossível. Aí ele falou: mas é assim, eu sei como foi, mas só sei que foi assim. E aí eu falei: é um milagre mesmo. Ele marcou o dia, a hora, e nós viemos, eu, meu marido, a Ermelinda, que é a mãe do Léo, presidente da Associação Batista Niteroense, e ele nos entregou a chave, ainda sentou no piano, tocou um hino, cantou, que ele gostava muito de cantar, cantou o hino, e assim nós tivemos a nossa chave de volta. Recebemos a chave com o salão todo estragado, ali caindo os pedaços, teto chovendo dentro, mas nós viemos assim mesmo. Viemos e recomeçamos tudo. Éramos poucos, éramos só 14, mas viemos e recomeçamos. Muitas dificuldades. A gente começou a reunir, cada um estava numa igreja, né? Antes da gente voltar em 2009. E a gente começou a se reunir às 4 horas do domingo, antes de ir para as igrejas, e fazer um culto. As pessoas antigas que foram voltando. E teve um dia que choveu muito. E choveu tanto que deu mais ou menos uns 30 centímetros de água dentro lá do templo, de encher mesmo, sabe? E a única coisa que a gente tinha era um piano, que já era antigo da igreja e ficou, e uma caixinha de som daquelas bem ruins de porta de farmácia, que alguma irmã cedeu. Mas assim, era uma alegria muito grande, né? Da gente poder se reunir e adorar o Senhor. Foi um desafio reconstruir, né? Foi um tempo de reconstrução. Em 2009, quando nós voltamos para cá, a igreja, assim, em termos estruturais, tinha bastante problemas. A igreja ficou sem manutenção por muito tempo e éramos poucas pessoas. Chegamos a ser 8 pessoas. Mas Deus cuidou, deu tudo certo. A igreja tinha problemas estruturais, chovia mais dentro do que fora, literalmente. A igreja não tinha bancos, a igreja não tinha nada. Não tinha púlpito, microfone, som, nada. A parte elétrica era horrível, não tinha ninguém para cantar no louvor. N dívidas assim, que a gente achou que não ia dar conta, né? Processos judiciais, processos trabalhistas, não foram poucos, não. Eu lembro que nós ficamos 1 ano vindo para cá todos os sábados, de 8 da manhã até meia-noite. Éramos nós 2 e mais algumas pessoas, para limpar, para arrumar, para fazer manutenção, colocar num lugar. E era todo sábado e domingo, 8 horas da manhã, estava todo mundo aqui feliz. E até 10, 11 horas da noite, então, assim, os nossos finais de semana começavam e terminavam aqui durante, acho que, o primeiro ano. A gente viveu um tempo assim que ficou na memória. Quando a gente veio para cá, em 2009, a igreja estava toda deteriorada, com vazamento, cheio de problema. Né, outros problemas, inclusive judiciais, com contas atrasadas, enfim. E Deus fez uma obra tão grande, usando as nossas vidas, poucas pessoas, e a gente tinha um prazer tão grande. Eu lembro que a gente gostava muito de ir à praia, né? Nosso sábado era pra gente ir à praia, e a gente não ia mais à praia, porque a gente tinha a alegria de vir para cá cedinho, para ver aquilo que Deus estava fazendo. Então as pessoas começaram a chegar, a doar telhado, doar piso, e apareceu um: vou ajudar vocês na obra, vamos quebrar o chão, vamos quebrar a parede. Então assim, a gente viveu um tempo que ficou realmente na memória. Foi um tempo muito especial quando a gente voltou para cá. Eu me lembro que teve uma noite de Natal e eu e meu marido dormimos na igreja para não deixar a igreja sozinha, porque não tinha zelador, não tinha ninguém, éramos nós mesmos. Aí depois, em 2009, chegou o pastor Oliver. Muitas pessoas que tinham ido embora retornaram e a nossa igreja então recomeçou daí a crescer novamente, por conta do
da presença dele, porque ele era muito querido. Foi criado junto com ele, muitos foram criados com ele aqui na igreja, mas ele recebeu um convite da igreja de Maricá e foi pastorear lá em Maricá. Foi aí então que veio o pastor Cláudio Fernandes. Depois o pastor Cláudio foi embora, nós ficamos um período sem pastor e houve o processo então de novo ministério, então nós convidamos o pastor Samuel. Nós tivemos alguns pastores que foram pastores interinos. Nesse meio tempo, quando a saída de um pastor para outro, sempre nós tínhamos um pastor interino. Nós tivemos pastores interinos. Jorge Alexandre, que foi quando nós estávamos lá na Casa Amarela como igreja. E foi uma bênção porque ele nos ajudou muito. Depois tivemos o pastor Bruno Festas e o pastor Jailton. O último foi o pastor Jailton, porque deu posse ao pastor Samuel. E se nós estamos aqui completando 50 anos, foi porque o meu marido, não posso esquecer dele, ele batalhou, ele lutou muito para que nós pudéssemos estar aqui agora comemorando os 50 anos da organização da nossa igreja. No momento da sucessão pastoral, o Tadeu me ligou para pedir indicações de nomes para a igreja. E eu me lembro que eu orei e indiquei para o Tadeu 3 nomes. Fiz 3 indicações. Mas ele depois perguntou assim: pastor, eu posso indicar o seu nome? Podemos considerar o seu nome? Eu falei: não, isso não estava combinado, você pediu indicação. Mas aí Deus foi fazendo essa coisa acontecer de uma forma muito natural e conduzindo todas as coisas de forma que viemos para cá e tomei posse na igreja no dia 10 de abril de 2021. Quando Deus me chamou para esse ministério, eu estava à frente da gerência de expansão missionária da Junta de Missões Nacionais e era um desafio muito grande para mim, conciliar as duas coisas. Eu me lembro do pastor Manuel Júlio, ele dizia assim: a Junta de Missões Nacionais empresta o pastor Samuel Mouta para a Primeira Igreja Batista do Barreto. E a Primeira Igreja Batista do Barreto empresta o pastor Samuel Mouta para a Junta de Missões Nacionais. Eu aceitei o desafio por conta de um chamado de Deus. Entendi que aquele rebanho precisava de pastor. E entendi que Deus me chamou para cuidar daquele rebanho. E andando por esse bairro aqui, na primeira vez que eu vim, eu lembro que o Beto e a Zilar me levaram para circular pelas ruas, para ver os prédios. Ele no carro dele lá, eu no meu carro aqui atrás, o telefone no viva voz, a gente conversando, ele mostrando. E eu vi quanta gente nesse lugar carecendo de Jesus. E aquilo mexeu o meu coração de uma forma muito profunda, despertando o desejo de alcançar essas vidas, essas famílias para Cristo. O primeiro culto como pastor da igreja foi algo marcante para mim, muito marcante, porque tomei posse no dia 10, sábado. A igreja tinha 100 pessoas, que era o que a prefeitura permitia naquele período de pandemia. A minha posse, todo mundo de máscara, eu de máscara, pastor Jailton de máscara, uma foto emblemática, pastor Jailton me passando o cajado e nós dois de máscara. Aquela coisa da pandemia. E isso foi no sábado, festa, 100 pessoas. 100 pessoas era lotação completa e tal. Aí veio o domingo de manhã, aí pós-festa, domingo de manhã, devia ter umas 10, 12 pessoas, aí vem aquele choque de realidade, não é? Você empolgado, sonhando e chega na realidade. Foi o primeiro culto no dia 11 de abril, no domingo de manhã. Nos cultos a gente tinha 12, 13 pessoas, quando eu vi pregar no processo da sucessão, 8, 10, 15 pessoas, no máximo 20 pessoas. Mas Deus foi acrescentando, Deus foi abençoando, gente muito querida que estava e ficou, gente muito querida que Deus foi trazendo, acrescentando para a igreja. E hoje a gente vive um momento de paz, de alegria, de bênção, de harmonia, de avanço na nossa igreja. Graças a Deus. Eu posso falar que os cultos não dá vontade da gente ir embora. Sempre os pós-cultos, os cultos são maravilhosos. Eu gosto do zelo que tem aqui com a palavra, do cuidado pastoral também, de nos acompanhar de perto, de estar sempre mantendo aquele contato ali.
E não mais importante com isso, da comunhão, né? A gente sempre tem as nossas cantinas ali, é um bate-papo muito bom. Então a gente consegue perceber aqui a comunhão mútua que a igreja tem. E isso para mim é algo que eu acho muito importante. Acaba o culto, dá 9 horas, dá 10 horas e a gente ainda tá aqui conversando e não dá vontade de ir embora, mesmo a gente tendo várias outras atividades no outro dia. Mas é sempre muito bom estar aqui com os amigos. Eu acho que eu Bia, Felipe, Jéssica, eu acho que a gente até já bateu o recorde aqui das vezes que nós mais saímos tarde aqui da igreja. Posso dizer que foi algo mais valioso que eu aprendi aqui na PIB no Barreto e trago comigo até hoje, é o zelo pela palavra de Deus e também pelo fato de eu, Bia, ser chamada pelo nome, pelo meu pastor. Isso para mim não tem preço. Naquele começo, os principais desafios eram muitos. Em termos de patrimônio, a gente vivia pandemia, então eu disse assim, vamos lá para trás, vamos para o galpão. O galpão estava cheio de entulho, de obra. Eu me lembro do irmão Hudson na época, nós tiramos uns 4 ou 5 caminhões de caçamba de lixo, de entulho, de coisa, e aí o pessoal pintou aquele galpão com tinta branca e lavou e tal. E aí nós pegamos os bancos antigos que estavam empilhados ali do lado da cantina e lavamos os bancos e arrumamos os bancos e botamos o púlpito no chão e dissemos assim, a partir de agora vai ser aqui. E aí a gente começou a fazer os cultos aqui atrás e era interessante porque no calor fazia 50 graus, aquele telhado de zinco. No inverno corria um vento na Baía de Guanabara e congelava todo mundo. A gente passou alguns invernos difíceis aqui e o que era um desafio para desanimar se tornou um desafio para encorajar e seguir adiante. Teve uma vez em que a gente estava celebrando um culto de domingo à noite e o culto já estava mais frequentado, já havia uma frequência maior, talvez 70, 80 pessoas naquela época. E tudo aberto aqui, o galpão aberto, e o Márcio Felipe sempre muito atento ao som. O Márcio Felipe, eu tenho muita gratidão, porque ele tirava água de pedra com o som, com a mídia e tal. E aquele dia estava tudo fluindo muito bem, o culto, o louvor, a mensagem. Eu comecei a pregar, e quando eu comecei a pregar empolgado, e o povo ali atento à mensagem, uns 5 minutos de mensagem, começou trovoada, relâmpago, vento e chuva que desceu e desceu chuva. E meus irmãos, era a chuva que caía no telhado e as goteiras, e muita goteira, e começando a molhar todo mundo, e o vento. Daqui a pouco eu tô vendo o Márcio Felipe com um saco preto tapando Matou as a minha som, curiosidade aqui do telhado. E eu lutando Olha com aí, o microfone não dava conta por causa do barulho da chuva. E eu pregava, nem eu me ouvia, e aí eu tive que encerrar o culto. Irmãos, Deus abençoe até semana que vem. E saiu todo mundo correndo, juntando as coisas e fugindo da chuva. Nós vamos encerrar o culto. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã. Foi um dia um pouco caótico nesse sentido, porque vento, chuva. Durante a mensagem, os irmãos precisavam tirar instrumentos musicais que estavam molhando, tapando caixa de som ali para que não estragasse. Então foi algo assim que ficou de fato marcante para quem estava lá naquele dia. Mas da mesma forma que foi marcante num ponto assim, talvez um pouco negativo, foi ali um ponto de partida para que a gente de fato tomasse a coragem, a ousadia de que pela fé teríamos o tempo que nós temos hoje. Alegrias no pastorado Deus nos dá de várias maneiras. Mas eu poderia citar muitas coisas aqui, como coisas de ordem física, construção do templo, a inauguração do templo. O dia da inauguração foi algo muito marcante, muito significativo. Ver aquela velha guarda entrando na igreja e o grupo cantando Temos por lutas passado, umas temíveis cruéis. Foi muito marcante, muito significativo. A inauguração do templo foi extremamente emocionante. A gente se sente, né, como uma extensão da nossa família. Eu acho que é bem isso. Não é só um local que a gente vem para prestar culto. Não, a gente entende como a nossa segunda casa mesmo.
o meu batismo. Isso marcou muito a minha vida, principalmente por ter sido junto com minha esposa, meu filho. É algo extremamente importante para mim. No momento que eu cheguei aqui nessa igreja, que eu vim visitar, a partir da primeira vez, eu já me senti parte da igreja, como se eu já pertencesse à igreja mesmo sem ser membro. Algo que eu nunca tinha sentido em nenhuma outra igreja. Então isso foi fundamental, me fez ficar aqui, esse acolhimento que a Igreja Batista aqui do Barreto tem, que essa família toda tem com a gente no nosso dia a dia, né? E ao longo das demais pessoas que eu fui conhecendo aqui, torna isso cada vez mais importante e esse laço de família cada vez mais forte. Eu acho que a maior alegria é sempre quando temos batismos. Batismos é uma coisa que mexe muito com o meu coração, com o coração de todo pastor, eu imagino. E fizemos um alvo de 50 batismos para o primeiro ano, 2021. Sabe quantos nós conseguimos? 2 batismos. Da meta dos 50, o alvo de fé de 50, batizamos 2. Mas glorificamos, nos alegramos, celebramos muito a Deus por aqueles 2 primeiros batismos. O primeiro batismo dos 2, um depois do outro, foi o Arthur. E o Arthur hoje é nosso missionário lá no Amazônia. Foi o primeiro batismo que eu realizei aqui. E o segundo, imediatamente, foi do Bruno. O Bruno que está aqui na igreja, firme, trabalhando, servindo, uma bênção, o irmão Bruno. Então esses 2 irmãos que foram os primeiros a serem batizados, me trouxeram muita alegria no meu coração. Depois vieram outros batismos e a cada batismo uma alegria renovada. Mas aqueles 2 foram os primeiros e eu louvo a Deus e celebro cada vez que a igreja realiza batismos. A coisa mais valiosa que Deus tem me ensinado no ministério dessa igreja foi um dia que eu preguei e eu estava muito ansioso naquele dia, talvez um pouco abatido e preocupado, muita luta, muita pressão. Era um momento bastante difícil e eu preguei Mateus 16, verso 18, quando Jesus diz assim: eu edificarei a minha igreja. E eu entendi, a igreja é dele, ele disse, a minha igreja. A igreja é do Senhor. A igreja não é do pastor, a igreja não é dos diáconos, a igreja não é da diretoria, a igreja não é dos líderes. A igreja é de Jesus. Trabalhar na completa dependência do Senhor. Como diz o Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Deus está no controle de todas as coisas. Porque viver em igreja, e eu venho de outras igrejas, inclusive de um ministério que eu realizei anteriormente, eu muitas vezes me culpava pelas coisas que aconteciam. Como pastor, eu achava que a culpa toda era minha. Tudo era culpa minha e tudo mais. E depois que eu saí e que vim para cá, eu vi que independente da igreja, independente do pastor, as coisas continuam acontecendo. Porque a igreja é um lugar imperfeito, é um lugar de gente imperfeita e as pessoas provocam, querendo ou sem querer, dificuldades. E muitas delas acabam caindo, né, na responsabilidade do pastor por ser a liderança de tudo isso. Então isso me ensinou, porque quando essas coisas acontecem, Deus se revela e mostra que Ele está no controle. O problema vem, mas Deus traz solução para isso. Eu vim morar no Barreto e na saída ou na entrada do meu condomínio tinha em uma árvore uma placa que já estava um pouco torta e indicava a igreja. Aí um sábado eu vim caminhando para ver esse local, para conhecer o local, e tinha a placa da igreja. Eu tirei uma foto e mandei para a minha antiga igreja central de Paripe, o amado pastor Rick, que ele ficou de me indicar uma igreja séria onde eu pudesse cultuar. E quando ele viu a igreja, ele me disse as seguintes palavras: o pastor Samuel, eu conheço muito bem, já pregou aqui na Bahia, homem de Deus, você vai ser muito abençoado. O Ministério dos Homens, no meu caso, eu posso dizer que foi muito especial. Quando eu cheguei na igreja, ele existia numa ideia
O líder da família, ele me falou que buscava alguém que pudesse liderar esse grupo. E esse desafio, ao mesmo tempo, alegrou meu coração e assustou um pouco. Recebi apoio do pastor Samuel, ele me motivou, aquele jeito todo especial que ele tem, né, de nos deixar tranquilo, calmo, me apoiou. O bairro do Barreto é bastante populoso, muitos moradores, e a gente está aqui para ser relevante. A gente precisa fazer diferença nesse lugar, levando o evangelho, a palavra de Deus, levando consolo, levando alento. Em 2015 eu sofri um acidente com meu pai e, enfim, um acidente muito complicado. Meu pai foi levado ao hospital como morto, basicamente, era o que a gente sabia. E foi um momento muito frágil, né? Tipo, emocionalmente pra gente. E ali eu vi que eu tinha muita gente para contar com essas pessoas. Tanto visitando a gente em casa e mostrando apoio, mostrando que, enfim, que a gente precisasse, tinham pessoas ali para ajudar a gente. Mas foi um momento muito, muito marcante, muito difícil na nossa vida, mas que, graças a Deus, eu pude ver ali o amor das pessoas e, né, o amor de Deus com a gente, e tudo que a gente precisou ali a gente teve de apoio. Então, acho que esse é um momento que eu vi o amor de Deus e o amor da igreja, o acolhimento dessa igreja com a minha família. O acolhimento dessa igreja é algo impressionante, impressionante. Jamais visto em nenhuma igreja. Foi apaixonante. Você chega aqui, as pessoas atendem você assim com um carinho muito grande. Como se nós fôssemos irmãos a vida inteira. Como se, ao entrar na porta principal da igreja, você já é acolhido como se você já fizesse parte dessa casa. E isso nos chamou muita atenção. A parte social, humanismo, eu acho que a igreja é uma igreja muito acolhedora. Realmente eu fui bem acolhida, muito bem acolhida, a ponto de esquecer que eu não sou brasileira. Às vezes eu esqueço, né, que eu não sou daqui, mas a igreja se tornou mesmo uma segunda família. Eu fui bem acolhida, eu fiz amizade e é isso. Eu gosto muito de fazer parte da igreja. Eu gosto, às vezes, quando eu faço, né, devido ao trabalho, aí as pessoas se importam comigo sabendo onde eu tô, como que tá sendo como tá indo as coisas. Eu me sinto considerada, eu me sinto amada, eu me sinto querida, né? Me incentivando também. Isso faz com que eu me sinta em família. E eu me alegro ao perceber que a igreja tem se tornado relevante. O que eu espero para o futuro é que a nossa igreja consiga ser cada vez mais relevante, tanto aqui na nossa região, quanto através das nossas ações no mundo todo. E uma coisa que eu gostaria muito de ver é essa nova geração sendo alcançada, ver essa igreja cheia de adolescentes, cheia de jovens, e que essas pessoas não estejam aqui só porque é legal ou porque tem amigos, mas que realmente estejam querendo buscar a profundidade de Deus e pregando o evangelho mundo afora. Quando a gente olha para as novas gerações, a gente se alegra demais, a gente valoriza demais, a gente ama demais essa nova geração. A igreja decidiu, e isso é muito simbólico, foi decisão da igreja. Antes de fazer os banheiros, nós vamos fazer o ministério infantil. Banheiro é urgente, claro que o banheiro é urgente, mas o ministério infantil é mais importante. Quando eu cheguei aqui, o que mais me marcou foi o acolhimento que a minha filha teve da tia Denise e da tia Jéssica, porque ela não queria ficar de jeito nenhum, ela era muito pequenininha, ela chorava o tempo todo e elas tinham toda a paciência de entender o tempo dela. Isso para mim foi muito importante, me marca até hoje. Eu vim trazer o meu marido aqui, porque eu era católica, a gente estava passando por um momento muito difícil em casa, na família, eu estava bem destruída. E vim trazê-lo aqui para ver se ele se sentia bem e eu iria continuar a missa. Mas quando eu cheguei, quem foi chamado foi eu. Eu aceitei Jesus nesse dia. A PIBB foi um divisor de águas na minha vida,
porque eu vinha buscando há anos e anos suprir um vazio, suprir uma necessidade de me encontrar, e aqui eu me encontrei. A minha caminhada com Deus se iniciou aqui na PIB Barreto, e eu desde o 0 até agora. Então, assim, eu fui novo convertido aqui na PIB, me batizei aqui na PIB, recebi da parte de Deus o meu chamado para ir para o seminário, fui ao seminário, fui consagrado para a glória de Deus, tudo aqui na PIB Barreto. A coisa mais valiosa que eu aprendi aqui, sem dúvida, é que a gente precisa entregar nossa vida a Cristo. Não tem outra coisa assim que foi que eu aprendi aqui e é o que mais vale, que pretendo levar para a vida e disseminar para as pessoas. Essa é uma igreja que nós estamos trabalhando, construindo, pensando para um legado do futuro, um legado que permanecerá. A igreja recebeu um legado do passado, de homens e mulheres que se doaram para que hoje estivéssemos aqui. E nós queremos hoje trabalhar não para a gente, mas para as próximas gerações, e deixar um legado de fé, de fidelidade à Escritura, de amor pelas almas perdidas, de engajamento com missões e envolvermos essa nova geração neste sonho, neste projeto, neste propósito de uma igreja impactante para o Barreto, para o Brasil e para o mundo. O futuro da igreja, meu sonho, minha oração é ver essa igreja avançar cada vez mais na proclamação do Evangelho, vivendo em unidade, glorificando ao Senhor Jesus, edificando-se mutuamente em comunhão perfeita e avançando cada vez mais com a proclamação da mensagem do Evangelho. Comunhão, família. Jesus. Virada de página. Cristão. Família. Palavra de Deus. Amizade. A mamãe Keisa! Somos uma família e queremos convidar você para fazer parte também. Vem para a nossa família.